Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perímetros ou circunferências. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. O que seria então essa circunferência? É o perímetro máximo de um segmento corporal e é medido em ângulo reto em relação ao seu maior eixo. Então, eu utilizo uma fita antropométrica para me realizar esse perímetro. Existem erros que são aceitáveis para medidas de circunferência. Então, por exemplo, para cabeça e pescoço, na cabeça é aceitável um erro de 0,2 centímetros, pescoço 0,3. Na região do tronco, como tórax, cintura, abdômen, quadril, é aceitável um erro de 1 centímetro. Membro inferior, a coxa é aceitável o erro de 0,5, enquanto a perna e o tornozelo 0,2. E nos membros superiores, como braço, antebraço e pulso, é aceitável aí um erro de 0,2 centímetros. Os perímetros, eles também são chamados de circunferência. Eu devo colocar a fita sobre a pele nua do indivíduo. É lógico que nem em todo local eu consigo fazer dessa forma. E nunca colocar o dedo entre a pele e a fita, tá? Parece ser uma coisa boba, mas às vezes acontece durante a medida. Eu não posso nem apertar demais a fita, fazer uma pressão excessiva e nem deixar ela muito frouxa. Então, eu tenho que colocar de uma forma que eu consiga realmente ver a circunferência ideal ali daquele indivíduo. Deve visualizar o alinhamento da fita, porque às vezes você está observando, ela está alinhadinha de um lado, mas do outro lado ela está torta. Então, ela tem que estar devidamente alinhada. E eu devo marcar corretamente o ponto de medida, usando aí preferencialmente um lápis dermográfico. Nunca usar uma fita elástica ou com pouca flexibilidade, né? Porque isso faz com que a medida saia errada. Então, é preferível usar uma fita antropométrica metálica. A gente vai ver na prática isso. E as medidas de circunferência, elas podem auxiliar aí no estudo de crescimento de crianças, bem como fornecer índices de estado nutricional e nível de gordura, né, que são estimativas aí indiretas. E ela também facilita estudos de composição corporal dos indivíduos, jovens, idosos e crianças, e pode ser um método de mensuração antropométrica simples, realizado de uma forma rápida e mais adequada a determinadas populações, se comparada a outras técnicas de medida que às vezes são mais caras, demandam mais tempo. A primeira medida que a gente vai ver aí é o perímetro do pescoço. O avaliado ele vai ter que estar em pé, a cabeça orientada no plano de Frankfurt. O que é esse plano de Frankfurt? É uma linha imaginária, né, que passa aqui na órbita ocular inferior direita e no trago aqui do seu ouvido. Ah, mas como que eu faço? Se a pessoa estiver olhando para o horizonte, você está nesse plano de Frankfurt, né? Que tá essa linha imaginária tá de uma forma plana. E aí eu coloco a fita antropométrica no ponto de maior massa muscular aqui da região do pescoço. Então, passo essa fita aqui. Para que eu utilizo essa medida? Essa medida ela é utilizada para me verificar o risco cardiovascular do indivíduo. Então, existem alguns estudos aí mostrando quanto maior a circunferência do pescoço, maior o risco cardiovascular. Também existe medida do tórax, que pode ser feita em 2 pontos, a nível do ponto mesosternal, o ponto médio do externo, quem não lembra o externo fica aqui, né? Com avaliado em pé. É fácil achar esse ponto médio, a gente vai ver na prática, mas geralmente fica na linha do mamilo. E a nível do ponto tifoidal, o processo tifoide fica aqui na boca do estômago, com avaliado também em pé. Normalmente, se eu for fazer essa medida em homem, eu coloco a fita na linha do mamilo, né? Ele vai estar sem camisa, então é tranquilo. Mulher, ou eu coloco abaixo do top, logo abaixo do top eu faço aqui acima do seio. Então, eu tenho que ver qual o protocolo que eu vou usar para isso. E eu posso fazer
com o tórax normal, que isso é ao final de uma expiração normal da pessoa. Máximo inspiratório, então no final de uma inspiração máxima da pessoa, quando ela puxa o máximo de ar possível, e mínimo expiratório, que é ao final de uma expiração máxima, quando ela solta o máximo de ar ali. Temos o perímetro abdominal, que ele é um importante indicador de adiposidade subcutânea e visceral. O ponto anatômico aí de referência é a cicatriz umbilical, então sobre o umbigo da pessoa, com o avaliado em pé. Ele é um indicador de risco cardiovascular do indivíduo. Outro indicador aqui de risco cardiovascular é a cintura, né, que ela predispõe aí a adiposidade visceral e subcutânea, e também está relacionado com o perímetro do quadril, sendo indicador aí de doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. Como que eu faço essa medida? Eu vejo na região mais estreita do abdômen. Qual é o lugar mais estreito que eu estou visualizando? É lá que eu coloco a fita. Se eu não conseguir ver esse estreitamento visível, eu coloco no ponto mais estreito entre o último arco costal, entre a última costela e a crista ilíaca. Existe também outra forma de fazer, seria o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. O braço, ele fornece um índice de depósito de gordura e de massa muscular no local. Eu posso fazer o braço relaxado, então, braço relaxado, né, com avaliado em pé, eu coloco a fita no ponto médio entre o acrômio, aqui a beiradinha do seu ombro, e a cabeça do rádio, eu consigo visualizar aqui na lateral facilmente, tá? Então, eu teria que colocar no ponto médio, circundar a fita, com o braço aí longo, solto ao longo do corpo. Braço contraído, maior perímetro do braço durante uma contração isométrica máxima. O que é uma contração isométrica? Fazer a força máxima aí, né? E aí eu coloco a fita no maior perímetro que eu visualizar ali, né? O braço, ele tem que estar a 90 graus com o tronco, tá? Então, é dessa forma que eu posicionei aqui para fazer a medida. E a fita, então, eu coloco no maior volume muscular. Então, aqui uma imagem para vocês verem, ó. Esse seria a medida do braço contraído e aqui a medida do braço relaxado. O antebraço, com avaliado em pé, eu coloco com o braço ao longo do corpo, solto, eu coloco a fita no ponto de maior massa muscular aqui do antebraço, né? Então, nessa região aqui, tá? É onde eu vou posicionar essa fita aí para vocês. Igual mostra aqui na imagem. No punho, é utilizado como indicador de crescimento, é aliado aí à estatura, então fornece um tamanho da ossatura do indivíduo, e com o avaliado em pé eu coloco a fita no nível dos processos estiloides do rádio da una. Quem não lembra, são esses ossinhos aqui. Então, eu coloco a fita nessa região. O quadril glúteo. Se comparado em proporção ao perímetro do abdômen, é também um indicador de gordura subcutânea e o tipo de distribuição de gordura. Também está associado ao risco de doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. Com avaliado em pé, o avaliador ele fica ao lado, é importante isso, né? E existem duas formas de fazer. Eu posso colocar a nível dos pontos trocantéricos. Quem não lembra aí o trocânter do fêmur, essa parte mais alta do fêmur, ou a região de maior volume dos glúteos, né? Então, eu vou lá, vejo onde está o maior volume e circundo a fita. Essa é a forma mais utilizada. E a coxa, existem diferentes pontos que têm sido usados aí para medida desse perímetro, né? Então, por exemplo, referência superior seria 1 centímetro abaixo da linha glútea, dizem, né? Você visualiza ali onde é a linha glútea desse indivíduo, eu coloco a fita. A referência média seria o ponto médio entre o trocânter e o tibial lateral, a tíbia lateral. Tudo isso, gente, a gente vai ver bem lá na prática, tá? E a referência inferior seria 10 centímetros acima da borda superior da patela. Então, vejo lá a patela, borda superior dela, 10 centímetros acima eu faço essa medida.
Em todas as referências, o avaliado deve estar em pé, de lado para o avaliador, os pés um pouco afastados para facilitar colocar a fita e distribuir o peso do corpo de forma igual entre as pernas. A medida de coxa são indicadores úteis aí para verificação de massa magra e adiposidade. A perna. O que seria a perna, né? Seria ali a região da panturrilha, gente. Ele é um indicador de adiposidade em adultos e de desenvolvimento muscular. É avaliado com o indivíduo em pé, os pés ligeiramente afastados e o peso também distribuído em ambas as pernas. Eu coloco a fita no ponto de maior massa muscular ali da perna, da panturrilha, é ali que eu faço essa medida. O tornozelo, avaliado também em pé, os pés ligeiramente afastados, eu coloco a fita no ponto superior mais estreito, acima dos maléolos medial e lateral. Quem não lembra aí os maléolos lá, né? Esse ossinho que a gente tem lá próximo ao tornozelo, então logo acima deles eu coloco essa fita. Então aqui, ó, medida para vocês verem, essa medida aqui seria a panturrilha do indivíduo, né? O perímetro da perna, panturrilha, da maior circunferência. Aqui nós temos uma medida da coxa superior do indivíduo, tá? Então, se você olhar ali, bem na linha glútea ali desse indivíduo, ou ali, ó, na coxa média, o ponto médio aí da coxa, né? Que seria entre o ponto trocantérico, entre o trocânter do fêmur e o tibial lateral, a tíbia. Não se preocupem, na prática a gente vai conseguir ver, apalpar bem esses ossinhos para fazer a medida correta. Agora é importante eu falar um pouquinho dos índices. Esses perímetros, eles eram índices de cálculos para verificar o risco do indivíduo. Então, um dos mais conhecidos é o índice de massa corporal, que basta eu pegar o peso corporal do indivíduo em quilos e dividir pela estatura dele em metro. Eu divido pela estatura ao quadrado. Então, se eu pegar um exemplo aqui, um indivíduo com 92 quilos, dividindo, a estatura dele é 1,77, aí eu faço ao quadrado. Se eu fizer esse cálculo, eu obtenho aí o valor de IMC de 29,36 kg por metro quadrado. Esse índice é uma estimativa do estado nutricional do indivíduo, então ele permite aí classificar esse indivíduo. Então, aqui eu trago uma tabela da OMS de classificação do peso para um adulto, tá? Se for criança, eu tenho que levar em consideração as percentis, a gente vai ver mais à frente na disciplina. Se for idoso também, o excesso de peso aqui, ó, igual adulto, é 25 a 29,9. Se for idoso, para ter excesso de peso, seria de 27 até 30, né, para ter o excesso de peso. Então, tem essa diferença. Então, essa é a classificação mais utilizada aí pela Organização Mundial da Saúde, né? Classifica em abaixo do peso, peso normal, excesso do peso, obesidade 1, 2 ou 3. Outro índice muito utilizado é o índice cintura-quadril, que ele é usado para estimar a distribuição de gordura e o risco associado à morbidade e mortalidade. O que eu faço? Eu pego a cintura da pessoa em centímetros e divido pela cintura da pessoa pelo quadril da pessoa também em centímetros. Então, por exemplo, aqui o indivíduo com 110 de cintura e 120 de quadril, então 110 dividido por 120, eu obtive um índice cintura-quadril de 0,92. Você pode ver outro termo aí também que é utilizado, relação cintura-quadril. Então, aqui uma tabela de classificação do risco, né? Então, ele classifica segundo o sexo da pessoa e segundo a idade da pessoa também. E classifica esse indivíduo em risco baixo, moderado, alto ou muito alto. Outro que vem sendo usado é a relação cintura-estatura, também é um indicador de risco cardiovascular. Eu pego o perímetro de cintura em centímetros e divido pela estatura também em centímetros do indivíduo. Quando a pessoa ela tem um valor acima de 0,5, é dito que ela tem algum risco cardiovascular. A circunferência abdominal, ela também pode ser utilizada de forma sozinha para estimar o risco, então ela reflete aí melhor o conteúdo de gordura visceral, que é a relação cintura-quadril, e ela tem associação aí com a gordura corporal total.
Vejam que eu peguei esse dado da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e eles colocam aqui, ó, quando a pessoa ela tem uma circunferência abdominal, se for homem, maior ou igual a 94, ele já tem um risco alto. Se ele tiver maior ou igual a 102, um risco muito alto. Mulher maior ou igual a 80, ela tem um risco alto. Maior ou igual a 88, um risco muito alto, tá? Vejam que, apesar deles usarem o termo circunferência abdominal, aqui eles usam ponto, né? Qual o ponto para a medida? Eles consideram o ponto a menor circunferência aparente. Então, seria aquilo que eu acabei de falar sobre a circunferência de cintura, tá? Existem essas discrepâncias em terminologia na área aí de avaliação. Um índice que vem sendo utilizado hoje em dia, mais, é o índice de adiposidade corporal, tá? Ele vem sendo utilizado bastante atualmente e ele coloca que quando dá um valor de 25% para homem e 35% para mulher, ela já tem aí um certo risco. Para essa medida, enquanto o antigo, né, o índice de massa corporal usava a massa, o peso corporal dividido pela estatura ao quadrado, esse eu preciso da circunferência do quadril em centímetros, dividido pela altura vezes a raiz quadrada da altura. Então, é uma forma um pouco mais robusta, mas nada que um programinha aí de Excel não te ajuda a fazer esse cálculo. Gente, essas foram as referências que eu utilizei para montar essa aula. Qualquer coisa, peguem as referências, vai ser muito bom aí vocês darem uma lida para conhecer um pouquinho mais sobre essas medidas. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada!